na sua tela, eu sou o Lucas BZK, mais um Donos da Bola começando aqui para todo o Vale do Paraíba. E a Larissa vai ficar um tempinho fora aí, vai ficar um tempinho de molho, vai fazer uma cirurgia no ombro. Aliás, é hoje. Boa sorte aí, Larissa, tudo de bom para você aí na cirurgia. Logo, logo ela já tá aqui com a gente de volta, mas tem do meu lado hoje. Pode virar aqui. Ô, Bernardo, por que você veio de coelho, Vascaína? Boa tarde, BZK. Boa tarde pra todo mundo ligado aí nos Donos da Bola. Por que eu vim com meus coelhinhos? Porque ontem o Coelhão ganhou do Bahia e o Vasco tá fora da zona. Olha, e para começar o programa, vamos falar já dos resultados, então, da 37ª rodada do Brasileiro. O Coelho salvando o Vasco. Valeu, Time Coelhão. incompetente esse Vasco, velho. Palmeirenses, falta pouco. O empate já é suficiente para vocês conquistarem o Brasileiro na próxima rodada. Mas antes, se liga como foram os jogos deste fim de semana. No sábado, o Corinthians perdeu mais uma em casa, porém se salvou do rebaixamento. O Internacional venceu por 2-1 e se classificou para a Sul-Americana. No Mineirão, deu Atlético. O Galo venceu o São Paulo por 2-1 e evitou o título antecipado do Verdão. Para o Galo ser campeão, precisa vencer e tirar um saldo de 8 gols e torcer para um tropeço do Verdão. No domingo, o Flamengo derrotou o Cuiabá no Maracanã numa partida que marcou a homenagem a Felipe Luiz e Rodrigo Caio. O lateral vai se aposentar e o zagueiro não terá o contrato renovado. No Allianz Parque, o Palmeiras venceu mais uma e está muito perto do título. Breno Lopes precisou marcar 3 vezes para contar apenas um. Aos 30 minutos, o atacante recebeu de Zé Rafael e bateu na saída de Fábio. Situação muito confortável para o time de Abel Ferreira. Botafogo e Cruzeiro não saíram do zero. Enquanto o Fogão segue em crise, o Cabuloso garantiu a permanência na Série A de 2024. Vascaínos e Santistas já agradeceram o América hoje. O lanterna e já rebaixado América Mineiro venceu o Bahia por 3-2. Esse resultado deixa o Bahia na zona de rebaixamento, enquanto o Gigante da Colina e o Peixe dependem só de si para se salvar da degola. Isso porque na Arena do Grêmio, o Imortal venceu o Vasco por 1-0, com um gol dele, El Pistoleiro. Luiz Soares se despediu da arena fazendo o que sabe. No início do segundo tempo, Luizito pegou um bonito chute para dar a vitória ao tricolor. Na Liga Arena, o Furacão passou o carro no Santos, 3-0. Com gols de Vitor Bueno, Madison e William Bigode. O Santos está na 15ª colocação com 43 pontos, ainda com chances de ser rebaixado. E fechando a rodada por 1-0, Fortaleza venceu o Goiás e o Bragantino derrotou o Coritiba. Olha, tá aí, Breno Lopes fez o gol do título da Libertadores, agora fez o gol do título do Brasileiro. Só o Abel mesmo para ressuscitar esses jogadores? Ainda não, do BZK. O Palmeiras está literalmente virtualmente campeão. Um ponto de se sacramentar o campeonato. Não, o Palmeiras já é campeão, confia. Não, tem que tirar. Não vai ganhar de 8-0 ou de 13, não tem como. Não teve no campeonato inteiro, não tem nos últimos 10 anos isso aí. O Palmeiras vai se tornar ainda mais líder nessa lista de maiores campeões brasileiros. E você sabe quais são os maiores campeões desse campeonato? O Palmeiras pode se sagrar campeão brasileiro de 2023 nesta quarta-feira. Uma vitória dará a 12ª taça do Brasileirão para a academia. Se mesmo assim não conquistar o campeonato, o Verdão segue isolado como a equipe com mais títulos. Ao todo, são 11 troféus na galeria alviverde. O segundo maior vencedor do Campeonato Brasileiro é o Santos. O time da Baixada conquistou 8 vezes o Brasil. Na era Pelé, o Santos conquistou 5 vezes seguidas o Brasileirão. A última vez que levantaram a taça foi no ano de 2004. Flamengo e Corinthians aparecem na 3ª colocação com 7 conquistas cada. O time da Gávea ainda tem uma briga na justiça pelo ano de 1987, que daria o 8º título. O Timão levantou a taça 4 vezes depois dos anos 2000. O campeão de tudo, São Paulo, possui 6 taças. Com 3 conquistas seguidas, 2006, 7 e 8, o tricolor paulista já tem todos os troféus na galeria. Com 4 títulos, Cruzeiro, Fluminense e Vasco. O Cabuloso, com Everton Ribeiro e Ricardo Goulart, venceram em 2013 e 14. O Flusão, com Fred, Conca, Deco, conquistaram em 2010 e 2012. E o Vasco, com Romário
Rogério e Felipe Maestro conquistaram nos anos 2000. O único com 3 troféus é o Inter, nos anos de 1975, 76 e 79. 44 anos sem levantar a taça que ficou tão perto em 2020. Aqueles com 2 títulos brasileiros, Botafogo, Bahia, Grêmio e Atlético Mineiro. E fechando a lista com apenas uma conquista, Atlético Paranaense, Coritiba, Guarani e Sport. Aí, o meu coxa tá aí, viu? Um só. Apareceu. Pelo menos tem, né? Pelo menos tem. Ó, e 87 do Sport. Opa, engasguei aqui, vai mesmo. Olha, agora a gente vai pro intervalo, daqui a pouco a gente já volta com os donos da bola, rapidinho. Oi. Tô com os donos da bola e o Bernardo tá falando aqui, a gente tá todo de preto e branco, ele falou, eu vim de Vasco, eu falei, eu vim de Botafogo, e o Botafogo que não ganha de ninguém, conseguiu sair do G4, vai ter que jogar pré-Libertadores, se não sair do G6 também. O empate de ontem contra o Cruzeiro tirou totalmente a chance de título, ele já não consegue mais a pontuação de título. Sim. E agora briga pelo G4, a vaga direta pela Libertadores. Conseguiu sair fora. Olha, o Botafogo fez o impensável nesse Campeonato Brasileiro. Deu ruim. Mais um time que está fazendo coisas muito boas é o time do São José e a gente acompanhou o treino da pré-temporada da Águia. Pré-temporada é aquela coisa, muito treino físico, recuperar o ritmo em campo e pouco coletivo. Dizem que jogador não é muito fã desse período, mas pro treinador é importante demais. Eles não gostam, mas a importância da pré-temporada, né? Não saiu a tabela, mas a gente já sabe mais ou menos as datas. São 8 jogos, né? Sem intervalo. Então, quarta, sábado, sem intervalo, 8 jogos. É muito pesado, né? Então, é bom você ter um elenco, você vai poder rodar esse elenco nessa competição. Nós, como comissão técnica, a gente tem que elaborar, tem que ir construindo, né? Sempre falo, isso é uma construção já, desde agora, buscando os objetivos da temporada, que é os acessos. A gente sabe que a pré-temporada a gente sofre um pouquinho, né? Para retomar um pouco a forma física, que a gente entra em férias, então alguns jogadores acabam perdendo um pouco, outros nem tanto, mas acho que isso é normal, né? Também, que acho que é importante a gente dar uma descansada também, só que a gente está se preparando muito bem, fazendo uma grande pré-temporada aí com os jogadores novos que vem chegando e bastante motivado e preparado para essa competição. E esse ano a Águia conta com um reforço na zaga. Lázaro chega para tomar conta do sistema defensivo com passagens por Bragantino e Seleção Brasileira de Base. O Xerife já deu o cartão de visitas. Sou um cara voluntarioso, eu me entrego muito ao meu trabalho, ao jogo da equipe. Não sou tão um cara que vai dar um passe de 200 metros, sou muita entrega, né? Então espero com as minhas qualidades, os meus atributos, estar ajudando a equipe da melhor maneira possível. Muitas caras antigas, algumas caras novas e tem mais gente chegando. A janela de transferências do São José ainda não está fechada. A gente vai buscar talvez 1 ou 2 atacantes, mais um meia, né, de ofício. Mais um goleiro, então essas posições que a gente está atrás no mercado para poder finalizar as contratações. E dos remanescentes, Nicolas é um dos queridinhos da torcida. O meia brilhou em 2023 e promete aumentar ainda mais o sarrafo na próxima temporada. Eu sou um cara que eu costumo todo ano aumentar os meus objetivos, né, durante o ano. Se eu fiz 9 gols esse ano, o ano que vem eu quero fazer mais, 10, 11, que seja, então vou ser um cara que vou continuar trabalhando muito, como eu sempre fiz, para continuar dando alegria para esse torcedor que merece bastante. E para ter sucesso na A2, o experiente zagueiro sabe quais são os atalhos que a Águia deve seguir. O futebol paulista é vanguarda, né? No nosso país, a A1, A2, até a A3, são campeonatos muito disputados, que todo atleta quer estar aqui no estado de São Paulo. Então é um prazer imenso estar retornando nesse estado. E se tem alguém pensando que o São José vai chegar como coadjuvante na A2, por aqui o papo é outro. A gente escuta várias pessoas falar, né, do que o São José vai ser um dos favoritos. Apesar de ser o primeiro ano, que o São José vai tá voltando à Série A2, tem muitos clubes tradicionais que já disputam há algum tempo, né? Isso também dá um pouquinho de know-how às equipes. Mas a gente vai estar preparado para ser uma das principais equipes, sim, da competição. A gente está montando um elenco para isso, a gente está se preparando para isso e a gente vai assumir essa responsabilidade de ser um time que vai brigar pelo acesso. É isso. Falou e disse. Falou e disse.
O Ricardo Costa aí botando toda a responsabilidade pro time de São José, que é um dos times que vem com a melhor preparação mesmo aí para essa A2. Ano passado era mais difícil a A2, esse ano tá mais tranquilo. Ele falou, tem algumas posições para contratar, goleiro, meia, atacante, mas a base se manteve, BZK. Sim, é isso. Confia no São José? Não, confio. O pessoal que veio, eu acho que vai dar conta do recado aí e tem tudo para fazer uma excelente campanha na A2. É um campeonato diferente, óbvio, o sarrafo é mais em cima, mas é um campeonato que o São José tem chances de chegar ali nas cabeças. BZK, agora eu vou chamar o Carmo, porque ele vai falar da vitória do São José Basquete e o confronto também de amanhã, São José e Campinas pela Superliga. Alô, meus amigos dos Donos da Bola, muito boa tarde. Mais uma semana quente, começando o Carmopédia no ar para levar para você opinião aqui dentro dos Donos da Bola, sem Larissa Murad, que está aí se recuperando, rapidamente volta, junto com o Bernardo, com o Lucas, com o nosso príncipe regente, o Pedro Elias e toda a equipe dos Donos da Bola. Vim de verde hoje, não é por acaso, vocês sabem, né? Que o meu coração é verde e branco. Então, como o Palmeiras está muito perto do título, para homenagear todos os palestrinos que nos acompanham aqui dentro dos Donos da Bola. Mas vamos deixar de finalmente, vamos deixar de entretanto e vamos para os finalmente para falar de basquete. Coisa linda esse basquete do São José Cope neste momento, hein? Espetáculo. São José ganhou mais um jogo, jogou sábado em Brasília, ganhou do Cerrado 7-8, 7-4. Essa foi a 6ª vitória seguida do time do técnico Sebastião Figueiredo. O São José engatou aí uma 5ª marcha, ninguém para, fazendo agora realmente um campeonato extraordinário. Está em 7º lugar, está ali bem igual, ele tem campanha igual a outros times aí, como o Vasco, por exemplo, 7 vitórias, 3 derrotas no campeonato. E hoje o time volta a atuar, ficou lá no Distrito Federal, onde hoje vai enfrentar o Brasília, que já foi o maior time de basquete do Brasil. O primeiro campeão, se você não sabe, do NBB foi o Brasília. O NBB foi criado pelos clubes, né? A Confederação Brasileira era sempre uma bagunça. Os clubes que criaram essa liga, que chamou-se NBB, 2008. E aí teve o primeiro campeonato, sempre começando em novembro, terminando em abril, maio do ano seguinte. O primeiro campeão foi o Brasília, que ganhou do Flamengo na decisão. Depois ganhou mais 2 vezes ou 3, era uma potência. Aí perdeu o investimento, o dono do clube, que era um ex-senador, parou de investir e o Brasília tornou-se um time comum, chegou até a ficar fora do NBB, agora está de volta, mas não é um time mais assim que briga lá em cima na tabela para brigar pelo título, né? Então por isso hoje ele está até abaixo do São José na tabela, é perfeitamente possível mais uma vitória do São José. Vamos torcer hoje à noite. E essa semana promete, hein, gente? Amanhã tem voleibol da melhor qualidade. O torcedor joseense vai assistir um grande jogo. São José e Campinas se enfrentando na Farmaconde Arena. E quinta-feira, grande decisão do futsal, Vale Paraibano. São José e Taubaté farão a decisão no ginásio do Tênis Clube da Liga Paulista. Uma semana bem movimentada no esporte da nossa região. A gente acompanha tudo aqui para você na Bandeirantes, nos Donos da Bola. Abraço, gente. Boa semana. Amanhã eu volto, se Deus quiser. Valeu, Carmo. E é isso mesmo que o Carmo falou do basquete. O São José está imparável. Mais uma vitória, dessa vez por 78-74. E os destaques da partida foram o Renato Carbonari com 19 pontos e 7 rebotes, o Arthur com 13 pontos e 7 assistências e o nosso venezuelano, o Chorio, com 16 pontos. E a boa notícia é a volta do nosso pivôzão, Matheus Leal, que marcou 7 pontos e teve 8 rebotes, que é a especialidade da casa, né? Então, Brasília, que se cuide, que o próximo jogo já do São José, o São José vem embaladaço. É hoje. Depois da vitória de ontem, 7ª, 5ª marcha, como o Carmo falou, 7ª vitória hoje, garanto pra vocês. E o elenco do Farmaconde Vôlei São José joga amanhã. E aí, você conhece os jogadores dessa temporada? Bota aí. Invicto na Superliga, campeão da Copa do Brasil em cima do Cruzeiro, disputando a ponta da tabela. O Vôlei São José tá bem demais. Mas quem são os responsáveis por essa campanha vitoriosa? Tá curioso? A gente te conta. Começando pelo menor jogador do time, mas um gigante na posição de líbero. Rogerinho, com seus 1,67, é um dos mais queridos pela torcida e também um dos mais vibrantes em quadra. Nascido em Maringá, ele tem passagens pela seleção brasileira de base e também um bronze com a principal no Pan-Americano de Lima em 2019. Mais badalado do elenco, Douglas Souza vem fazendo jus à fama de decisivo e tá
jogando muito. Olha o currículo do ponteiro só na seleção. 2 ouros e 1 prata em Jogos Pan-Americanos, 3 ouros e 2 pratas em mundiais e 1 ouro olímpico conquistado aqui no Brasil em 2016. Outro nome pesado é o do oposto Felipe Roque. Recém-chegado do Campinas, o jogador de 2,12 metros impõe respeito não só na altura, mas dentro de quadra. Campeão mundial pela seleção e também ouro nos Jogos Pan-Americanos deste ano, o mineiro também já venceu a Superliga quando atuava pelo Taubaté e, claro, quer repetir a dose. E para a bola chegar redondinha para os atacantes, é necessário um levantador de qualidade. E nisso o São José tá bem demais. Matheus Brasília é nome constante nas convocações da seleção brasileira e acabou de conquistar o PAN. Por clubes, Brasília tem passagens por equipes como SESI, Uberlândia e Maringá e foi eleito o melhor levantador da última Superliga e do Pan-Americano de 2023. João Frank é uma das caras novas do elenco joseense. Mineiro de Belo Horizonte e com 2,03 metros, o ponteiro, assim como Felipe Roque, chegou do Campinas e já tem o título de Superliga no currículo quando atuava pelo Taubaté. E agora quer engordar essa lista. Carismático, Ademar é mais um ponteiro no elenco joseense. Recém-chegado, o atleta fez uma tour pela Europa antes do retorno ao Brasil. Ficou 2 temporadas na Polônia e 1 na França, onde conquistou 2 títulos. E voltando com a trupe de Campinas, Lucas Barreto é mais um vindo do time campineiro. Com 2,07 metros, o central se destaca no bloqueio. Na última temporada, anotou 50 pontos no quesito só na Superliga. Outro central é Matheus Pinta. Natural de Brasília, o jogador coleciona prêmios individuais, como o melhor bloqueador do Mundial de Clubes da última temporada, melhor central da Superliga 2021 e 22 e melhor bloqueador da Copa do Brasil do mesmo ano. Fechando a lista, o central Giovanni Kuhn. Com 2,10 metros, o jovem de 23 anos coleciona uma prata no Paulista e bronze na Copa do Brasil. Na última Superliga, foi o terceiro melhor bloqueador na média por sets. Fato é, os torcedores joseenses estão muito, mas muito bem servidos de peças para esse ano. Olha, agora chegou a hora de falar um assunto um pouco delicado. O lateral esquerdo Carlinhos, de 27 anos, que foi recentemente apresentado pelo Esporte Clube Taubaté, se encontra foragido da polícia. Carlinhos, que treinou normalmente na sexta passada, a gente tem até algumas imagens dele aí, é suspeito de ter matado o atual namorado da ex-mulher e abusado dela sexualmente na cidade de Jandira, interior de São Paulo. Então, segundo a assessoria do Taubaté, o clube suspendeu as atividades do atleta até o término das investigações. Mais informações desse caso daqui a pouco no Band Cidade, primeira edição, e às 4 horas no Vale Urgente, tá? Ó, vamos agora para mais um intervalo, daqui a pouco a gente já volta com mais os donos da bola. De volta com os donos da bola, BZK, me tira uma dúvida. Tu habla espanhol, speak English, como é que é? Eu hablas espanhol, cabrão. No Curitiba. Don't speak English. Pô, você tá misturando as estações. Em Curitiba tá bom. Curitiba já teve algum jogador estrangeiro que é ídolo, assim? Tira não os lembro. brasileiros. Curitiba é de origem polonesa, né? Por isso que até era o Coxa Branca. Entendi. Tinha bastante gente no começo, mas ídolo mesmo, eu acho que só os brazuca. Alex Cabeção. O Alex Cabeção. Mas você sabe, Coxa, junto com a Flash, de alguns ídolos estrangeiros do seu clube? Roda aí. Aqui no Brasil, você sabe, a gente fala português, mas no gramado tivemos muitos gringos que hablaram e jogaram demais no nosso país, virando ídolos de muitos clubes brasileiros e marcando gerações de torcedores. E vamos abrir a nossa lista com Petkovic, o sérvio mais carioca do mundo, é o estrangeiro com mais gols no futebol brasileiro, foram 170. Outro gringo que marcou uma geração foi Carlitos Tevez. O argentino causou no período que esteve por aqui, com muitos gols marcados e o inesquecível penteado caminho de rato que muita gente copiou na época, virou febre nacional. E claro, foi campeão brasileiro pelo Corinthians em 2005. E não tem como esquecer o mais louco dos loucos, Louco Abreu, o uruguaio que só não fez chover pelo Botafogo. Entrevistas polêmicas, cavadinhas em final de campeonato e uma cabeleira de dar inveja eram alguns dos temperos desse louco do bem. No gol, Rodolfo Rodrigues é provavelmente o goleiro gringo mais icônico
icônico do Brasil. Com grande elasticidade, o uruguaio jogou pelo Santos, Portuguesa e Bahia nos anos 80 e 90. Além disso, protagonizou um dos lances mais inesquecíveis do futebol nacional, ao fazer 5 defesas seguidas pelo Peixe contra o América de Rio Preto. No sul do Brasil é praticamente impossível falar de Inter e não citar Andrés D'Alessandro. O argentino venceu 7 campeonatos gaúchos, uma Sul-Americana, uma Recopa e a tão sonhada Libertadores. Já aposentado, o meia era habilidoso demais e também gostava de uma provocação no rival Grêmio. Falando de meio campo, temos um mago na nossa lista, e esse o torcedor do Palmeiras conhece muito bem. Valdívia, o chileno com suas longas madeixas, que jogou muito pelo Verdão. E sabe aqueles rolês aleatórios do Ronaldinho? Pois é, pelo jeito, Seedorf, que já jogou com o Bruxo, gostou da ideia e em 2012, praticamente do nada, decidiu deixar o Milan e vir jogar no Brasil no Botafogo. O holandês fez 81 jogos e marcou 24 no Glorioso, deixando saudade e muita qualidade. Já citamos o uruguaio Louco Abreu, mas o atacante tinha um companheiro de seleção quase tão louco quanto ele. Diego Lugano, o deus da raça, é ídolo demais do São Paulo. Contratado pelo presidente, o zagueiro venceu tudo pelo tricolor: Paulista, Libertadores, Brasileiro e Mundial, além, claro, de deixar algumas marcas nas canelas adversárias. Um companheiro de zaga ideal para o Lugano seria Carlos Gamarra. Como jogava esse paraguaio! A qualidade do ídolo do Corinthians se sobressaía tanto que em 1998 o paraguaio passou a Copa do Mundo inteira sem fazer nenhuma falta. Um verdadeiro xerife com classe. O próximo vou te passar as características: meia, camisa 10, argentino, baixinho, habilidoso e canhoto. Já adivinhou, né? Claro que tô falando dele, Dario Conca, ex-fluminense. Campeão brasileiro em 2010 pelo Flusão, Conca atuou em todos os 38 jogos da campanha. O baixinho tinha fôlego de sobra. Apesar de não ter saído da maneira mais tranquila do Corinthians, é inegável que o peruano Paolo Guerreiro tá marcado na história do Timão. Autor de um dos gols mais importantes da história do clube, no 1-0 sobre o Chelsea no Mundial de 2012, o atacante ganhou o status de ídolo para muitos torcedores, enquanto outros não ficaram nada felizes com a saída conturbada. E a discussão continua até hoje. E aí, pra você, Guerreiro é ou não é ídolo do Timão? Ixi. É, lógico que é. Claro que é. O gol do título do Mundial, maior conquista do Corinthians aí da sua história, é lógico que é Guerreiro. E eu vou falar, a gente tá falando do Conca aqui, o Conca eu já trouxe aqui em São José aqui, meu, bateu